Olá amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Fórmula 1 Machine Collection, edição número 120, que é a Mercedes W10 E-Power que correu no campeonato de 2019 com Lewis Hamilton. Indo ao fascículo, a edição começa dizendo o seguinte: quebra de recorde, né? A Mercedes, né, desde 2014, com os melhores carros da era híbrida, né, tornou a repetir, fazendo um excelente carro, né, em 2019, né, e com isso o Hamilton quebrou mais outro recorde, né, ele conseguiu a incrível marca de 6 títulos, né, ainda não era o detentor absoluto de títulos, né, já que o Schumacher tinha 7, mas até então, em 2019, com o 6º título, já ficou mais que claro que Hamilton com certeza chegaria na marca do alemão, né? Aqui vendo ele na prova, não tá falando, mas provavelmente é o da Itália, né, no GP da Itália, e a edição dizendo que ele obteve 11 vitórias naquela temporada. Ele aqui no detalhe na revista, né? Naquele ano ele venceu no Bahrein, na China, na Espanha, em Mônaco, no Canadá, na França, na Inglaterra, na Hungria, na Rússia, né? Venceu o Grande Prêmio do México e venceu em Abu Dhabi, né? Com isso ele conseguiu seu 6º título mundial. E no alto aqui a foto da miniatura da edição, né, na ocasião do GP da Alemanha de 2019, em que a Mercedes veio com uma pintura especial comemorativa aos seus 125 anos da marca, né? Então a parte dianteira ela veio na pintura branca, né, ao invés do prata costumeiro, né? A pintura essa que remete ao início da Mercedes nas competições de automobilismo, né? Era branca na época, né? E mais detalhes aqui, Valtteri Bottas, o seu companheiro de equipe, né? Que ficou com o vice-campeonato naquele ano, né? Com um ótimo carro que tinha em mãos, era o mínimo que se esperava dele, né? Principalmente pelo fato de ser o escudeiro do Hamilton, né? Ele só conseguiu vitórias em ocasiões muito especiais, né? Foram poucas vitórias que ele conseguiu naquela temporada, né? Nessa foto aqui ele competindo no GP Brasil, né? E abaixo aqui o canadense Lance Stroll competindo com a equipe Force India, né? Seu pai acabou comprando a equipe que estava em situação de quase falência, né? E ele fez a compra em 2018, né? Em 2019 possibilitou a ida do canadense para lá, né? E aqui é o começo da transição da equipe para se tornar a equipe Aston Martin, que é a segunda força da Fórmula 1 atualmente, né? Aqui abaixo, Max Verstappen competindo em Mônaco, né? Prova essa em que ele chegou na 4ª colocação naquele ano de 2019, né? Mais momentos, Pierre Gasly, que tinha subido da Toro Rosso para a equipe principal, né? Mas que teve muita pressão em cima por resultados e mais que rapidamente ele acabou sendo queimado pelo consultor da equipe, o Helmut Marko, que, desgostoso com os resultados que ele vinha apresentando, acabou rebaixando ele novamente para AlphaTauri, né? Com isso o AlphaTauri não, Toro Rosso, né? Hoje que chama AlphaTauri, né? Com isso foi um tremendo banho de água fria que o piloto levou naquele ano de 2019, né? Abaixo aqui o russo Daniil Kvyat, né? Ele competiu pela equipe, né, pela Toro Rosso, né? E a melhor posição que ele conseguiu naquele ano foi um 3º lugar no GP da Alemanha, né? Uma corrida muito chuvosa que teve muitas desistências e ele acabou aproveitando a oportunidade para chegar até o pódio, né? 2019, ano também que marcou o retorno da Alfa Romeo à Fórmula 1, mas não como equipe, e sim como patrocinadora principal, né, da equipe Sauber,
né? Com isso eles conseguiram estampar a marca bem grande e mudando inclusive o nome, né, da equipe, né, colocando Alfa Romeo mesmo, né? Mas nada mais nada menos que um patrocínio master que conseguiu colocar o nome na equipe e de quebra trazendo pilotos da academia Ferrari, né? No caso aqui o Antonio Giovinazzi correndo pela equipe, fazendo dupla com o Kimi Raikkonen, que veio da Ferrari para cá também, né? Nessa foto aqui, que corrida que é no Antonio Giovinazzi no Grande Prêmio da Itália, né? Lá em Monza, né? Correndo pela equipe. Na foto acima aqui, a apresentação da Renault RS19, que tinha os pilotos Daniel Ricciardo e o alemão Nico Hülkenberg, né? A Renault que estava querendo voltar a ser a grande equipe que fora outrora, né? Mas o caminho era muito longo, muito complicado inclusive, né? E hoje ela que foi rebatizada de Alpine, ela corre sério risco de deixar de existir, né? Parece que já há uma movimentação na venda da equipe hoje na Fórmula 1, né? Abaixo aqui Lewis Hamilton na prova, qual prova aqui? Não está falando a corrida, mas mostrando o excelente desempenho que ele teve naquele ano, né? Ele pontuou em todas as 21 corridas que teve no campeonato, né? Uma marca impressionante, ele não desistiu em nenhuma corrida naquela temporada, né? Mostrando o quão bom era esse carro nas mãos dele, né? Aqui Charles Leclerc, que teve 2 vitórias com a Ferrari naquele ano, mas depois se descobriu que a Ferrari estava correndo fora do regulamento. Ela tinha um esquema que melhorava a performance do motor e descobriu-se depois que era contra o regulamento, mas o motivo ao certo do que a Ferrari fez de errado a gente não sabe até hoje, porque ficou segredo entre a FIA e a equipe italiana, né? E como punição eles tiveram que deixar de usar esse artifício, né? Tendo um ano de 2020 sofrível depois desse episódio, né? Abaixo aqui a Racing Point, né? Com Sérgio Pérez, que conseguiu incríveis 52 pontos naquela temporada, inclusive com uma vitória na corrida, no oval externo lá do Bahrein, né? Não, eu minto, eu tô confundindo o ano, 2020 que ele conseguiu a vitória, né? Mas o Sérgio Pérez, ele terminou aquele ano na 10ª colocação, correndo pela Racing Point, ou seja, ele levava a equipe nas costas, literalmente, né? Outra foto aqui, Kimi Raikkonen durante o Grande Prêmio da Itália, né? Com a Alfa Romeo, né? Sauber, né? Por assim dizer, mas levando a marca italiana de volta à Fórmula 1, né? Mostrando a parte de tecnologia, né? Falando aqui os detalhes técnicos da Mercedes W10, né? Em que vemos bastante desenhos, né? E detalhes do carro vencedor daquela temporada, né? Que tinha as seguintes especificações. Ele tinha um motor turbo 1.6, né? Um V6 a 90 graus, com 990 HP a 15.000 RPM, né? Com limitação. Ele é dotado de ICE, de MGU-K, MGU-H, né? Ele tem turbo, né? Que mais que ele dotado de um acumulador de energia, né? E também baterias de lítio, né? Essa é a especificação desses carros híbridos de hoje, né? Duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro. Os motores elétricos geram cadê aqui? 500 bar, né, de potência, né? E
e ele tem um câmbio semiautomático sequencial de 8 marchas, 743 quilos, né? São as especificações desse carro, né? No detalhe aqui, o Bottas pilotando o carro em 2019, né? E falando sobre equipes, né? Falando sobre a equipe Mercedes AMG entre 2018 e 2020, né? Ela que é liderada pelo alemão Toto Wolff, né? Inclusive ele é sócio da equipe, né? No detalhe aqui vemos o Hamilton comemorando o título de 2018 e abaixo aqui Valtteri Bottas ajudando a equipe a conseguir o título de construtores daquela temporada, né? O carro, né, pelo Hamilton ter sido campeão, ele tinha o direito a usar o número 1, né? Fato esse que ele usou uma única vez, inclusive, né, depois que ele entrou na Mercedes, né? Ele sempre optou por usar o número 44 dele, né? E ele usou uma única vez no Grande Prêmio do Abu Dhabi em 2018, né? Isso apenas nos treinos. Na corrida ele voltou para o número 44. Na época ele conseguiu o seu 5º título mundial, né? Abaixo aqui o antigo presidente e o novo presidente da Mercedes, né? E eles aqui chegando depois da corrida da Itália, né? Em que a Ferrari conseguiu vencer, a Ferrari do Leclerc venceu a corrida, né? Mesmo tendo um ataque ferrenho do Hamilton atrás, né? Ele não conseguiu, o Hamilton com a poderosa Mercedes não conseguiu ultrapassar a Ferrari e ali ficou instaurada a dúvida, né? Se o carro da Ferrari estava dentro do regulamento ou não, né? Mais momentos aqui, né? Hamilton com o atual presidente da Mercedes, né? E o conselheiro Niki Lauda, né? Que faleceu no ano de 2019, em maio, né? E na semana seguinte ele recebeu uma linda homenagem da Mercedes durante o Grande Prêmio de Mônaco daquele ano, né? E no detalhe aqui, em 2020, nos testes de Barcelona, né? Na semana seguinte estouraria o caso de Covid durante o paddock do Grande Prêmio da Austrália, né? E que acabou havendo cancelamento, em que a gente só foi ver o início da temporada quase 5 meses depois na Áustria, com portões fechados ao público por conta da pandemia, né? E falando sobre corridas, o Grande Prêmio da Bélgica de 2008, né? Prova essa vencida pelo Felipe Massa. Ele não foi o vencedor de fato da corrida, né? Na verdade, Hamilton venceu a corrida, mas recebeu uma penalização em que ele foi acrescido 25 segundos no tempo final da corrida dele, né? Com isso, o Felipe Massa herdou a vitória, né? E uma vitória importante, inclusive, já que ele estava disputando o título daquela temporada com o inglês da McLaren. E no detalhe aqui, a Sauber do Nick Heidfeld, né, que acabou ficando na terceira posição, né, no pódio inicial, mas que com a desclassificação do Hamilton, né, com a penalização, não desclassificação, ele acabou subindo para a segunda colocação. Uma ótima posição para a BMW naquela corrida, né? E falando sobre grandes pilotos, né, falando sobre Michele Alboreto, né, piloto italiano que competiu pela Ferrari, né, mas que estreou na Fórmula 1 em 1981, pilotando pela Tyrrell, né, um piloto bastante carismático, né, bastante simpático, né, e que teve momentos aqui, por exemplo, com o comendador Enzo Ferrari, né, na época que ele fazia dupla com Gerhard Berger na Ferrari em 1987, né. Michele Alboreto, nascido em Milão, na Itália, em 23 de dezembro de 1956, faleceu em 25 de abril de 2001, aos 44 anos, testando pela Audi, né. A sua
Corrida de estreia foi no Grande Prêmio de San Marino de 1981 e a última corrida, o Grande Prêmio da Austrália de 1994. Vice-campeão em 1985, com 194 corridas, 5 vitórias, a primeira delas no Grande Prêmio de Las Vegas de 1982 e a última vitória dele no Grande Prêmio da Alemanha de 1985. 23 vezes no pódio, 2 pole positions, 5 voltas mais rápidas, e ele correu pela equipe Tyrrell, Ferrari, LaRousse, Arrows, Footwork, Scuderia Itália e Minardi. Essa foi a carreira do Michele Alboreto na Fórmula 1. No seu curto período que ele correu pela categoria, né? Ele aqui na Minardi em 1994, né? Ano que a Minardi uniu forças com a Scuderia Itália para as duas não deixarem de existir, né? E abaixo aqui o último ano dele no automobilismo, né? Ele correu pela Audi no Mundial de Marcas, né? E morreu fazendo testes pela marca, né? No circuito alemão, né? Em que o carro dele perdeu o controle e acabou sendo catapultado para fora da pista, o carro, né? E ele teve morte instantânea na pista de... cadê aqui? Lautzing, né? Fazendo testes, ele sofreu um acidente mortal correndo com a Audi, né? E a próxima edição da Fórmula 1 Machine Collection será a BAR-002 motor Honda, que Jacques Villeneuve correu na temporada de 2000. Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, né? Outro belíssimo trabalho que a Ixo fez na coleção, né? Lançando a Mercedes W10 que o Hamilton competiu no GP da Alemanha, né? Ela é uma versão especial, com pintura especial, né? Que a Mercedes ela tinha pintura prata, né? Mas por ocasião dos 125 anos da marca, eles resolveram comemorar justamente no seu país, né? Na Alemanha, né? Um carro com a frente branca, né? Que remete às cores da Mercedes no início da carreira, né? De corridas, né? E tava indo tudo bem naquele final de semana, com pole position do Hamilton, né? De maneira fácil e tudo mais. Só que o domingo da corrida amanheceu chuvoso, né? E com isso foi um pequeno caos durante a corrida, já que vários pilotos se despistaram, né? Saíram da pista, né? Molhada, né? O Hamilton inclusive foi um deles, né? E aí ele voltou rapidamente aos boxes, e nos boxes aí foi um festival de atrapalhada sem tamanho que os mecânicos fizeram, né? Demoraram para trocar os pneus, demoraram para trocar o bico, aí jogou o Hamilton lá para trás na corrida, né? Com isso a corrida parecia que estava se voltando para o Bottas, né? E não é que ele perdeu também o controle do carro e acabou batendo? Só que do Bottas foi mais difícil, né? Que já saiu fora da corrida totalmente, né? Foi uma corrida assim que vários pilotos se complicaram pelas condições ruins da prova, né? Essa miniatura aqui é uma miniatura Ixo, tá? Ela não é uma miniatura Burago, de Burago, né? Se você fizer comparação com a miniatura Burago, vai ter algumas diferenças, né? E essa da Ixo, ela acaba se saindo um pouquinho melhor nos detalhes, né? Não que a Burago seja ruim, ela também é muito boa, mas a Ixo ela conseguiu dar um nível de detalhamento um pouquinho melhor em relação à marca chinesa, né? Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continue acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima.